Nosso amigo deixou uma mensagem em uma das nossas postagens falando que para o Affinity se assemelhar ao Photoshop só falta o objeto inteligente. A gente vai criar um mockup usando essa técnica aqui e criando objeto inteligente para isso. Vamos usar como base um azulejo e criar em cima dele o nosso mockup. Vamos para o tutorial e para esse passo a passo que eu tenho certeza que você vai curtir. Bom, eu vou usar esse azulejo aqui como modelo para fazer o nosso mockup, para criar o nosso objeto inteligente, que não é assim que é chamado aqui no Affinity, mas ele se assemelha ao objeto inteligente lá do Photoshop. E para começar eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar aqui dessas bases do azulejo e vou separar elas do azulejo, porque a parte que a gente vai usar vai ser essa parte branca para a gente aplicar a arte. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a ferramenta de caneta, que está aqui no cantinho, e vou marcar e vou começar a marcar essa parte aqui. Assim que você pegar a sua ferramenta de caneta, você tira o preenchimento aqui nessa opção, clica nela e clica aqui nessa bolinha onde tem um tracinho vermelho. Fazendo isso ele tira a cor de preenchimento para não atrapalhar na hora da seleção. E aqui na borda você pode definir aqui uma numeração. Eu costumo deixar sempre 0,1 ou no máximo 0,2, porque eu gosto que a linha fique bem fininha na hora de fazer a minha seleção. E por último, para configurar essa parte da caneta, você vem aqui em configurações e marca essa opção aqui, modo elástico, porque quando você clicar em um ponto e for clicar em outro, segue uma linha te guiando para ver onde você vai aplicar esse outro ponto para fazer essa marcação. Dessa forma aqui, eu vou clicar aqui embaixo com a ferramenta de caneta já selecionada e veja que quando eu arrastar, segue uma linha me guiando para ver onde é que eu vou colar o meu próximo ponto. Veja que ele tem uma ondulação aqui. Eu vou clicar aqui nesse ponto. Agora eu vou vir para cá, vou clicar, pressionar, segurar e fazer essa pequena curva aqui para fazer uma seleção perfeita ou quase perfeita. Vou soltar e agora pressionando o Shift, eu vou dar um clique nessa bolinha aqui do meio, porque ele desfaz esse caminho e não continua com a curva. Agora eu vou dar um clique nessa outra parte aqui e assim eu vou fazendo a seleção apenas da base do azulejo primeiro. Clica, segura e arrasta quando tiver uma ondulação assim, para você fazer uma curva, solta, pressiona o Shift e vem aqui nessa parte. Já tem uma aula completa sobre essa ferramenta de caneta aqui no canal, é só você procurar que ela tá bem interessante. Você vai com o tempo pegando prática para usar ela. Vou dar mais um clique aqui e veja que tem mais uma curvatura aqui, então eu dou um clique nessa outra parte, seguro e arrasto até ele formar essa curvatura. Soltei, pressiono o Shift e mais uma vez dou um clique aqui. E agora eu vou aqui para o final, até completar todo o caminho, que nesse caso aqui a gente tem que fazer a volta nela toda e ligar no ponto inicial, que é esse ponto aqui. Feito isso, a gente já pode soltar e logo depois a gente vem aqui nessa opção seleção. Veja que ele fez uma seleção apenas nessa base que a gente selecionou. Agora eu vou dar um Ctrl J e reparem que aqui nessa parte de camadas ele vai formar outra camada. Essa camada que ele formou é apenas com essa base aqui que a gente acabou de selecionar. O mesmo a gente faz com a outra base. Eu gosto de deixar todas as partes assim separadas porque a gente pode aplicar um fundo diferente logo depois que termina de fazer o nosso mockup. Eu vou repetir o processo aqui, vocês já entenderam, eu vou fazer um pouco mais acelerado. Vou dar mais uma vez um Ctrl J, só que com essa camada aqui do azulejo selecionada para ele tirar a cópia dessa outra base aqui. Ctrl J, tirou aqui a cópia das duas bases. Vou dar um Ctrl D para retirar essa seleção aqui que se formou. Ctrl D, ele tirou a seleção. E a gente pode agrupar essas duas bases. É só clicar na primeira, pressiona o Shift, clica na segunda e clica na tecla Ctrl G, ou com o botão direito você pode simplesmente clicar aqui nessa opção, grupo. Que aí as duas bases vão ficar dentro de uma camada só. Elas estão aqui. Até aqui tudo certo. Agora o que vamos fazer? Vamos fazer a seleção, que é a mais fácil, apenas do local onde vai ficar aplicada a nossa arte, que é essa parte aqui do azulejo. A gente pode começar por esse canto aqui, apenas a parte branca, e vai fazendo essa seleção. Veja que tem algumas partes irregulares aqui. Se você quiser fazer bem detalhada, aí você vai seguindo exatamente esse caminho aqui com as partes que estão irregulares.
Nesse caso aqui não tem problema você passar reto por aqui, não precisa fazer essa volta, porque a base já está separada, a gente pode colocar por cima depois. Então é só você fazer isso aqui, como eu falei, é a parte mais fácil, é só você prestar atenção nesses detalhes. Se o molde que você pegou for reto, é só você ir criando a seleção aí, não precisa se preocupar com essas curvaturas, e vai fazendo até chegar ao final. Chegou aqui, afasta um pouquinho, vai até a ponta aqui do azulejo, vai até lá em cima, vai trabalhando com o zoom aí, ou então com a barra de espaço do seu teclado, ele forma essa mãozinha. É só você ir movimentando e ir seguindo esse caminho. Clicou aqui em cima, barra de espaço, vai lá para o outro lado e tá feita aqui a nossa seleção. Assim como a gente fez com a base, a gente começou aqui, deu a volta e ligou o último ponto, e depois de feita a seleção aqui, onde vai ser aplicada a nossa arte, mais uma vez vamos vir aqui em seleção, ele vai criar essa seleção aqui onde a gente passou, mais uma vez com a camada do azulejo selecionada, vamos dar um Ctrl J, a base ainda vai continuar aqui na frente, nesse pedaço, eu vou ocultar aqui só pra gente ver, só que essa base de cima vai encobrir a arte quando a gente aplicar, eu vou explicar melhor. Agora, antes de criar o nosso objeto inteligente, vamos fazer o seguinte, vamos segurar o Ctrl e dar um clique dentro dessa área aqui que a gente acabou de recortar. Veja que ele vai fazer a seleção apenas dentro dela. E agora vamos criar uma máscara aqui dentro, porque quando a gente incluir nossa arte aqui dentro, ele vai ficar apenas dentro dessa máscara que a gente vai criar. Com essa última camada que a gente recortou selecionada, é só vir aqui nessa opção, camada de máscara, e dar um clique. Veja que ele criou uma máscara bem aqui do lado. Vamos dar um Ctrl D para tirar essa seleção que está aqui em nosso azulejo. E agora vamos criar o local onde a gente vai usar como objeto inteligente aqui dentro do Affinity. Vamos vir aqui em arquivo, novo. E como a gente está criando um azulejo quadrado, isso aí você pode aplicar em cartão de visita, canecas, essa mesma técnica. Eu estou fazendo com um azulejo porque é mais simples, para não demorar muito o vídeo. As medidas que a gente vai colocar aqui nesse novo documento é 21 centímetros de largura por 21 centímetros. Vamos criar um documento quadrado. DPI 300, do jeito que está aqui. Marcar essa opção de fundo transparente. Vamos deixar assim, do jeito que está. E agora vamos clicar em criar documento. Esse aqui vai ser o objeto inteligente que a gente vai usar lá dentro do Affinity. Nessa parte aqui, agora, depois que a gente criou esse documento, a gente vem aqui em arquivo, salvar. Eu vou salvar na área de trabalho mesmo. E nele eu vou nomear como arte azulejo. Se o seu for cartão de visita, você nomeia aí da forma que você achar melhor identificar ele. Eu vou fechar esse objeto inteligente aqui. Aqui eu tenho uma arte que eu vou usar já nele. E agora eu vou voltar para lá, para o meu mockup. Agora eu vou abrir esse objeto que eu acabei de salvar aqui dentro desse projeto. E para abrir ele aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai vir aqui em arquivo e vem nessa opção, posicionar, ou Ctrl Shift M. Tá aqui. Ele tá um arquivo em branco, transparente, no caso, ele aparece como esse ícone preto aqui. Eu vou clicar nele, vou clicar aqui em abrir e veja que apareceu um ícone aqui ao lado do meu cursor. Eu vou dar um clique aqui fora e vou arrastar ele até mais ou menos na proporção do azulejo. E agora o que vamos fazer com esse objeto? A gente vai vir aqui nessa opção, filtros, e logo depois a gente vai escolher essa opção aqui, perspectiva. Veja que apareceu essa janela e se formou aqui uns nós, uns quadradinhos nos cantos. A gente vai pegar esses quadradinhos e vai ligar aqui em cada ponta onde a gente quer colocar a nossa arte, que é dentro do nosso azulejo. Clicou, arrastou, encaixa bem aí na área onde você quer aplicar a sua arte. Como eu já falei, isso serve para cartão de visita também, para caneca. É só você moldar do jeito que você achar melhor. Esse aqui vai servir como objeto inteligente, como eu já falei para você. Encaixou tudo direitinho. É só fechar essa janela, tá ok. Veja que aqui o ícone de perspectiva ele ficou do lado dele. E agora o que podemos fazer para aplicar a nossa arte aqui? Você já pode nomear esse objeto que a gente trouxe para cá. Caso você tenha o hábito de usar o Photoshop, você pode nomear como objeto inteligente. Mas a gente ainda vai fazer algumas modificações para ele ficar perfeito aqui em nossa arte.
Para você aplicar a sua arte aqui nele, é só você dar 2 cliques aqui dentro desse objeto inteligente, que ele já vai abrir o quadrado aqui vazio. Agora eu vou pegar a arte que eu escolhi, que eu vou aplicar nele, vou copiar essa arte e vou lá para aquela página que está em branco, que é a do objeto inteligente. Vou dar um Ctrl V e vou encaixar ela aqui bem direitinho. E veja que quando eu encaixar bem ela aqui e eu voltar lá para o azulejo, ela já vai estar lá. Tá aqui, ó, a minha arte aplicada já no azulejo. Essa base do azulejo, ela está encobrindo a arte porque ela está acima de todos. Mas a gente pode aplicar um efeito nessa mesma camada aqui. Mas antes de concluir, a gente pode aplicar um efeito de mesclagem aqui nessa imagem, que é nessa camada aqui, tá? Mas antes de fazer isso, a gente pode fazer o seguinte: selecionar essa camada aqui, onde está a nossa imagem, segura o Shift, seleciona essa daqui onde a gente aplicou uma máscara, dá um Ctrl G para agrupar tudo e deixa todos em um grupo só, para não ficar muitas informações aqui abaixo. Como eu falei, no fundo eu gosto sempre de mudar algum cenário ou algo do tipo. Eu já trouxe para cá um fundo, eu vou apenas revelar ele, e você pode aí enfeitar da forma que você quiser. Você pode aplicar uma sombra aqui abaixo. Tem também uma aula explicando como você pode fazer esse tipo de trabalho de aplicar sombra. E em relação à mesclagem aqui, seleciona a imagem, que aqui você pode mudar a forma de mesclagem. O meu tá superexposição linear, e você pode fazer o teste com outros tipos de exposição aí para mostrar mais detalhes da textura do seu azulejo ou cartão de visita, ou seja lá o que for que você esteja fazendo. Daí para frente você usa a sua criatividade e vai personalizando. O foco aqui era mostrar como criar esse objeto inteligente aqui dentro do Affinity, que é possível também, e eu espero que você tenha curtido essa dica. Se você realmente curtiu, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações e compartilha também esse vídeo. Pode ser que ajude muitas outras pessoas também a migrar ou a começar aqui no Affinity. Se você ficou até aqui, um grande abraço e até um próximo tutorial. Valeu, pessoal!